Shalom, casais. Shalom, família Kadosh. Eu sou o Jaime da Carla. E eu sou a Carla do Jaime. Como nós vimos nos estudos anteriores, nós precisamos dar mais atenção às qualidades e às virtudes no casamento. Para isso, nós temos a Maratona do Amor, onde nós estamos buscando nos casais da Bíblia aprender com os erros e com os acertos deles, com as virtudes e com as qualidades, os exemplos para que nós possamos trazer para o nosso relacionamento e para o seu também, para a gente poder aprender com isso, não é verdade? Isso mesmo. E toda semana nós pedimos para que vocês nos digam qual casal vocês querem que nós estudemos. E esta semana, a pedido do casal Edson e Daniela, o nosso casal que vamos estudar hoje é Nabal e Abigail. A Bíblia nos conta no livro de Samuel, no capítulo 25, que Davi, junto com seus homens, fugindo do rei Saul, desceram ao deserto de Maom, que é na região lá do Monte Carmelo. Então Davi ali ele se estabeleceu naquele lugar, junto com seus homens, e naquele local havia alguns pastores cuidando de muitas cabeças de ovelhas e cabras. Os homens de Davi protegeram esses pastores contra ataques, contra qualquer situação. Acontece, que depois de um tempo, Davi precisava de provisão para cuidar dos seus homens. Isso mesmo. E aí ele pediu que 10 dos seus homens fossem conversar com o chefe desses pastores, que chama-se Nabal. Era um homem muito rico naquela região. Então Davi, tendo enviado esses 10 homens, eles foram de uma maneira assim muito educada, eles explicaram o que eles estavam fazendo e quem havia mandado eles até lá, atrás de provisão e também, por conta de uma troca. Afinal de contas, Davi havia protegido aqueles pastores. E aí, sabe o que aconteceu? Nabal negou um pedido de ajuda de Davi, não mandou provisão. E pior, ele falou: eu nem conheço quem é esse Davi. Quem sabe vocês são escravos aí que estão fugindo dos seus senhores. Os 10 homens voltaram e contaram isso para Davi. Davi ficou muito furioso, ficou muito bravo. Mas também ele foi egoísta, porque Nabal era um homem muito rico. Isso. Ele poderia muito bem ter mandado provisão, para os homens de Davi. Mas Nabal era um homem muito rude, um homem mau, Então ele gostava de guardar tudo para si mesmo, tudo para si mesmo. Acumular riquezas. Ele não mandou a provisão que Davi precisava, então Davi, por conta disso, ele separou 400 homens e disse consigo mesmo: eu vou lá, eu vou matar Nabal, eu vou matar todos os homens que tiverem a trabalho lá de Nabal. Bom, descendo Davi, justamente para dar cabo daquilo que ele havia dito, os servos de Nabal, ouvindo isso, correram para contar para Abigail. Disseram: olha, Davi está descendo aqui, ele vai matar Nabal, ele vai matar todos nós. E Abigail, sendo a esposa de Nabal, uma esposa prudente, sábia, ela prontamente já quis resolver a situação. Então, no momento em que Abigail ficou sabendo do que tinha acontecido, ao invés dela perder tempo indo tirar satisfação com o marido, ao invés dela perder tempo querendo discutir, por que você fez isso, por que não precisava, Olha agora o que vai acontecer, o que seremos de nós, ó vida, ó azar, Não, Abigail não fez nada disso, ela foi prudente, ela preparou toda a provisão, pão, a água, odres com água, as uvas, providenciou tudo, colocou no lombo dos animais e mandou que fossem rápido até Davi, e ela também foi junto. E chegando em Davi, a primeira coisa que ela fez foi se prostrar, num gesto de humildade, pedindo desculpas pelo que tinha acontecido e que estava ali toda a provisão que eles precisavam, Reconhecendo até que Davi seria o rei de Israel. Dizendo assim: olha, Davi, se você fizer isso, você vai sujar sua mão de sangue e você é um homem protegido por Deus, vai ser o próximo rei de Israel.
né? E aí, com isso, Davi resolveu cancelar o ataque. E Davi até agradeceu a ela, né? Falou assim, olha, muito obrigado, porque você veio até aqui. E essa sua atitude fez com que eu não sujasse as minhas mãos de sangue, Davi né? ficou admirado com a inteligência daquela mulher, da sabedoria dela, até pela forma como ela falava, né? Ela foi assim muito branda, ela foi muito sábia no falar. E isso levantou em Davi assim, uma admiração muito grande por aquela mulher. Verdade. E aí, quando ela voltou para casa, né? Então ela tinha uma boa notícia de que não morreriam mais, né? E aí, quando ela chegou, ela encontrou o marido Totalmente embriagado. dando um banquete. Bom, ela vendo essa situação, o que ela fez? Nada. Ela achou prudente não falar naquele momento, Exatamente. porque ele não tinha condições sequer para ouvir. Talvez ela até corresse o risco de ser agredida por ele, por conta da situação Ele dele. estava bêbado, né? Talvez, se ela fosse imprudente, ela teria ido no marido e teria dito: eu te falei, bem que eu falei, olha só, tá vendo o que ia acontecer? Eu te avisei. Mas não, ela foi comedida, foi sábia, prudente, e ela esperou o dia seguinte, quando ele não estivesse mais embriagado, né? Então, no dia seguinte, quando ela foi até o marido dela e ela contou tudo para ele. O susto dele foi tão grande quando ele descobriu que Davi iria matar ele, todos os funcionários, que ele ficou duro, ele caiu, praticamente ele caiu duro, né? E depois, né, passados 10 dias... A Bíblia diz que ele ficou como uma pedra. E passados 10 dias o Senhor feriu a Nabal e ele acabou morrendo. Pois é. E por mais que essa história não traga, a Bíblia não traga nenhuma palavra de qualidade a Nabal, é claro que nós não podemos julgar. A Bíblia fala de Abigail, né? Que Abigail era inteligente, prudente e de que toda a riqueza da família se devia ao fato de que ela era uma ótima administradora. Mas infelizmente Nabal, a Bíblia diz que Nabal não se importava com isso, né? Que ele não dava valor. Né? Nabal ele não dava valor à própria esposa que tinha, né? Ele teve uma esposa que era prudente, que era sábia, uma esposa que edificava o lar. O que a gente compreende na Bíblia é que tudo o que eles tinham era por conta até da prudência que Abigail tinha. Todo esse crescimento. Porque, pensa, um homem que bebe, um homem embriagado, ele ia dissolver todos os bens que tinha. Mas, ao contrário disso, existia uma mulher prudente ao lado dele e que mantinha o lar. Verdade. E ela era, apesar da Bíblia dizer que ela era dona de casa, então percebe-se nela que ela era uma verdadeira auxiliadora, porque ela não só cuidava da casa, ela cuidava de todas as situações, ela ficava sempre atenta a tudo que acontecia. Se não fosse assim, se ela não tivesse atenta, ela não teria percebido que os servos vinham com a notícia de que Davi ia matar todo mundo. Ela não teria percebido que o marido tinha negado o sustento para Davi. Ela não teria percebido que era momento de se calar quando o marido estava bêbado. Então percebe-se que ela era realmente uma grande auxiliadora. E não só isso, né? Aqui também a gente pode tirar da Bíblia de que apesar dela não ter título algum, né? Porque naquela época ela era uma dona de casa e a mulher não tinha muito valor naquela época. Não tinha um título. Independente disto, era uma mulher sábia. Uma mulher muito inteligente. Verdade. Agora, o que a gente pode extrair da questão de Nabal? Os erros que ele cometeu. Eu acho que o pior de tudo é ser ingrato. A ingratidão. Né? Porque Davi tinha defendido os pastores dele, né? Tinha impedido de que Nabal tivesse tido um grande prejuízo, porque se os pastores de Nabal tivessem sido saqueados e mortos, perderiam todo o rebanho que eles estavam ali pastoreando. E Nabal foi ingrato, né? Acho que o pior de tudo é a ingratidão.
Nabal também era uma pessoa muito rude, né? Ele não sabia conversar. Era uma pessoa que respondia sempre de forma atravessada. Uhum. Não pensava Ele não para pensava falar, para né? falar, né? Ele não pensava para falar. Na verdade, ele não tinha dificuldades, então ele não tinha a empatia, né? O colocar-se no lugar do outro. A pessoa vinha falar com ele, ele já dava logo uma resposta mal, né? Uma Atravessada, né? resposta rude, porque ele nunca passou por situações difíceis, porque sempre foi um homem muito rico. Então ele não costumava se colocar no lugar do outro antes de responder. Além de ser um homem maldoso, né? Porque imagina, alguém que estava precisando, que estava no meio do deserto. E pediu alimento, Pediu né? alimento. Davi não pediu espada, não pediu cavalos, não pediu, Pediu né, provisão. armas, pediu comida. E ele negou isso daí, né? E era uma pessoa de difícil trato. Né? Talvez, né, a esposa sofria com a forma como ele se relacionava. Ele não tinha conversa. Né? A Bíblia diz que era uma pessoa que as pessoas não conseguiam conversar com ele de uma maneira inteligível. Né? Eu acho que é difícil nessa situação até o diálogo no casamento, né? Porque se um homem é tão rude assim, ou a mulher também, quando tem respostas atravessadas, quando não pensa para falar, quando não se coloca no lugar do outro, isso fica difícil até o diálogo no casamento, né? É verdade. E deixa todas as outras coisas difíceis de acontecer também. Isso né? mesmo. Bom, quais são as lições? As lições de vida que a gente pode aprender do que a gente acabou de ouvir. É difícil imaginar, mas tem lição de vida, né? Tem lição de vida e tem bastante. Verdade. Primeiro, que a mulher sábia edifica a casa, mas nesse caso, além dela edificar a casa, ela apaziguou a situação, né? Ela apaziguou os ânimos e ela evitou que viesse uma tragédia para a casa dela, né? O que a gente pode aprender disso é que, às vezes, né, durante o dia, a gente pode chegar um pouco mais cansado do serviço. E hoje em dia, tanto o marido quanto a esposa trabalham. Apaziguar a situação é compreender como está a pessoa que está do teu lado. E às vezes um carinho, um abraço, uma conversa, um diálogo apazigua os ânimos, o cansaço do dia a dia. E a resposta branda, né? A resposta calma, a palavra dita de forma calma, né? Ela desvia a raiva, o furor do outro. É verdade. Né? Davi vinha muito bravo. Davi vinha muito nervoso, ele estava imagina, né? Alguém que fala, eu vou matar ele, eu vou matar Nabal, eu vou matar todos os homens, e se tiver crianças, eu vou matar também. Então você pode imaginar como Davi estava bravo. A resposta dela a essa situação foi brandura. Exatamente. E foram duas situações, né? Uma, essa situação onde ela, com a forma sábia dela falar com Davi, ela evitou a tragédia, Isso. né? E outra também, quando ela chegou em casa e viu que o marido estava bêbado, ela também evitou outra tragédia. Ela porque foi discreta, né? Se ela fosse falar com o marido naquela situação que ele se encontrava embriagado, poderia ter acontecido uma discussão, uma briga uma situação maior, mais grave ali, né? Então ali ela foi sábia também em perceber o momento. É uma coisa muito importante também no casamento. É uma palavra muito antiga que a minha avó já falava, né? É o simancol, né? Simancar. A gente tem que prestar atenção e saber o momento de falar. Tanto a mulher quanto o homem. Isso vale para os dois. Isso. Tem que saber o momento de falar. Tem que saber as palavras também. A gente tem que medir as palavras. É verdade, é verdade. Outra coisa também, né? É que o bom conselho contribui para que o cônjuge não tome atitudes impensadas. Então, tanto a Abigail, ela, com a forma com que ela conversou com Davi, impediu que ele tomasse aquela atitude de exterminar os homens todos da casa, né? Como também... Os próprios funcionários foram pedir conselho para ela. Que os funcionários nem foram para Nabal, né?
foram conversar com a Abigail. Porque já sabiam que com ela eles Ela era poderiam prudente. ter diálogo. Isso mesmo. Ela pensava antes de fazer, né? Ela isso era mesmo. sábia, comedida, né? Então, e ela era uma boa conselheira, né? Tanto é que a Bíblia diz, né? Que ela foi uma boa conselheira tanto para Nabal quanto para Davi. Porque depois lá na frente ela se tornou esposa de Davi. Mas isso é uma história para um outro dia, para um outro capítulo, uma outra maratona. E olha, quando a gente fala em conselho, a gente fala em ouvir também. Porque muitas vezes a outra parte, o cônjuge, não quer ouvir, ele tapa praticamente os ouvidos para não ouvir conselho algum. Então, o que nós temos que aprender? E o que a gente aprende daqui é de que não só o diálogo, mas saber ouvir também. Aceitar também, né? Aceitar. Porque a pessoa pode ser uma ótima conselheira, mas se a outra parte não for um ótimo ouvinte, não vai adiantar nada. Isso é verdade. Né? E por último, quando Abigail correu para desfazer todo aquele mal entendido, né? Ela acabou evitando que Davi cometesse um mal maior, uma tragédia, né? E é sempre assim, porque quando nós agimos de maneira pensada, quando a gente age de uma maneira mais tranquila, a gente permite que Deus possa agir na nossa vida, possa agir na vida do casal. Não é? Verdade, tanto é que apesar de Davi ter ficado indignado, ele não tomou nenhuma atitude de destruir os homens lá, né? E apesar também de Abigail ter ficado indignada também com a atitude do marido dela, tanto é que ela teve que corrigir a situação, né? Ela também não fez justiça com as próprias mãos. E no caso dos dois, tanto de Abigail quanto de Davi, quem fez a justiça foi Deus. Isso. Né? Então, os dois proporcionaram que Deus é quem fizesse a justiça. Por isso que é importante um casal sempre estar unido na presença do Senhor. Verdade. E então, para finalizar, né? Eu acho que a maior mensagem que esse estudo nos traz é do bom conselho e do bom ouvinte, né? Tanto os dois têm que ser bons conselheiros, quanto os dois têm que ser bons ouvintes. É mesmo, né? Porque isso também evita que se tomem atitudes impensadas. Verdade. Não é? Né? E reflete na família toda. Né? Tanto no casamento, quanto nos filhos. Os filhos são exemplo do casal, né? Verdade. Vamos orar nesse sentido, então, para que haja bom conselho e boa audição. E hoje eu vou pedir para a Carla orar. Tá bom. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, porque esses estudos têm sido muito importantes, meu Pai, para nós e para todos aqueles casais que têm se alimentado da sua palavra, Pai. Sim, meu Deus, eu te peço, Senhor, que na nossa boca, Senhor, sempre hajam bons conselhos, Senhor, mas que também os nossos ouvidos, Senhor, estejam abertos, meu Deus, para ouvir esses conselhos. Sim, Pai, e que haja, meu Deus, Senhor, também uma conexão entre os nossos ouvidos e o nosso coração, para que tudo aquilo que nós ouvirmos venha entrar no nosso coração, para que nós venhamos a aceitar e colocar em prática, Senhor, para que o nosso casamento seja uma bênção, Senhor, nosso casamento, nossos filhos e toda a nossa descendência, para que toda a bênção que vier sobre o nosso casamento, ela seja distribuída a toda a nossa descendência e todos ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Sabe que isso me fez lembrar que no domingo passado, o pastor Devanir, ele falou sobre isso no culto. Ele disse que ele viu uma vez um folheto que dizia assim, que a pessoa errou a porta do céu por uma diferença de 25 centímetros. E onde estão esses 25 centímetros, né? A distância entre a palavra que entrou e o coração. Quer dizer, a pessoa não deixou a palavra chegar no coração, né? Verdade. Então, isso é muito importante também. Isso diz respeito ao nosso estudo de hoje, né? Isso mesmo. E gostaríamos que vocês continuassem enviando para nós as dicas do próximo casal que vocês gostariam que nós estudássemos. Isso mesmo. Né? A gente vai estar ansioso esperando para que a gente possa estudar sobre o próximo casal. Exatamente. Bem. E esperamos vocês na próxima semana. Fiquem com Deus. Deus abençoe.
Até. Tchau, tchau.